Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sem Religião. E hoje é dia de ler alguns comentários. Por isso eu quero convidar você a permanecer comigo nesse vídeo. Vamos ler alguns comentários aqui. Eu não tenho assim uma seleção. Eu escolhi alguns comentários aleatoriamente e vamos lê-los. Vamos ver esses comentários, aquilo que cada um escreveu nos comentários de cada vídeo. Eu espero que de fato essas pessoas tenham mesmo assistido os vídeos aqui do canal, para depois colocar as suas ideias, as suas opiniões. E desde já quero recomendar você que comente após você assistir os nossos vídeos, coloque as suas opiniões aí nos comentários dos vídeos, e este será um espaço aberto aqui para nós lermos alguns comentários toda semana, tá bom? Então, bora pro vídeo. Sem esquecer, se não for inscrito, se inscreva, acione o sininho das notificações, compartilhe e comente, tá bom? Então bora lá, bora para o primeiro comentário. A Ana Maria Oliveira nos escreveu assim: desde os primórdios do tempo, as almas das pessoas, como nós, têm se passado por deuses nas diversas culturas e religiões. Inclusive os espíritos humanos inspiraram a maior parte do Antigo Testamento. Entretanto, nossa índole orgulhosa e egoísta fez e continua fazendo que a maioria dos seres humanos, pecadores e pecadoras, como nós, acredite somente nas coisas que atendam o nosso próprio interesse individualista, imediato, de modo a desacreditar tanto na vida após a morte, como na existência do único Deus verdadeiro, justo e misericordioso que existe no universo que ele mesmo criou, não é? Tá aí, o que você acha? Você que está nos assistindo agora, o que você achou aí dos comentários, das ideias da Ana Maria Oliveira? Bom, eu não acredito em nada, é por isso que eu me considero um ateu. Não acredito em vida após a morte, muito menos, porque se existe vida após a morte, qual é o sentido? E por que tanto sofrimento desnecessário? As pessoas vivem aqui e deixam esse contexto até de forma abrupta, mortes trágicas depois de muito sofrimento e até precoce. Muitas pessoas não vivem um tempo suficiente, pelo menos 50 anos. Então, e para se ter essa tal vida após a morte assegurada como direito, é preciso uma série de protocolos dogmáticos, não é? É preciso se cumprir. E aí fica uma salada, porque cada religião tem sua série de dogmas, tem as suas exigências. E aí fica muito difícil saber quem está certo e quem está errado. Porque a religião é uma porcaria, é um lixo que congela a mente das pessoas e serve como um plágio, uma ilusão, faz com que esses crentes, seus adeptos, fiquem infantilizados, mesmo sendo velhos, sabe? Continuam com a mente infantil. Então, para você, Ana Maria, se você acredita que há um Deus, que exista um Deus todo-poderoso que criou o universo e que te aguarda do outro lado da morte, isso aí é uma questão sua, pessoal, tá bom? Mas não venha dizer que isso é uma regra geral, que isso é fato, porque você não tem certeza de nada. Nenhum ser humano tem certeza da existência de algum Deus. Não tem.
E para mim, para ser sincero, tanto faz. Ou seja, não faz nenhuma diferença ter ou não ter, existir ou não algum Deus. Não serve para nada. Ao meu ver, não ajuda em nada. Então, para mim, não tem a menor relevância a existência de algum Deus. Bom, coloque as suas opiniões, você que está nos assistindo agora, coloque aí nos comentários as suas opiniões, a sua opinião sobre cada comentário, tá bom? Tá certo? Então vamos para o próximo comentário? Vamos lá. O próximo comentário é do Júlio César. Vamos lá. Deus é uma invenção que debocha do sofrimento humano. Oração também. A humanidade precisa se livrar desses grandes males, né? Com certeza, Júlio César, concordo plenamente. Concordo plenamente que Deus é uma invenção podre, é uma invenção pobre, nojenta, e que não tem utilidade positiva nenhuma na história da humanidade. E a oração também é uma coisa, é uma atitude de gente demente, de gente infantil. Porque não há. Vamos avaliar o seguinte: Deus, o Deus da Bíblia, ele é onisciente e ao mesmo tempo onipresente. Vamos avaliar aí esses dois atributos aí. Então, se ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, está te vendo, está te acompanhando, ele está participando da sua realidade, da sua história. Qual a necessidade de pedir alguma coisa para ele? De ficar clamando, chorando por horas, chorando de joelho, curvado no chão, com o rosto no chão. Qual é o sentido disso? E não se deve esquecer que ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, inclusive ele conhece todas as necessidades humanas, não é? Claro, dentro do contexto da Bíblia. Então, se ele sabe todas as necessidades humanas, ele sabe de tudo, e mesmo antes que você fale alguma coisa, antes que a palavra chegue na sua língua, antes que você pronuncie qualquer palavra, ele sabe do que você vai falar. Então, é extremamente desnecessário que se precise orar. Não precisa. Essa expressão aí diz que, mesmo que a palavra ainda não tenha chegado na sua boca, ele já sabe. Está lá no Salmos 139. Então não há necessidade nenhuma de se orar a esse Deus, a não ser que ele seja um Deus vagabundo que esteja cagando para você, não é? É um Deus que se torna pior do que o ser humano, pior do que o pior ser humano nessa geração. O ser humano mais criminoso, mais cruel, mais perverso, ainda assim ele tem algum sentimento. E que se um filho seu lhe pedir alguma coisa, ele não vai fazer de conta que não está vendo, que não está ouvindo e que não saiba das necessidades de seu filho. Certamente, esse criminoso ele vai atender, ele vai procurar ajudar seu filho. Diferente desse Deus que é tão perfeito, que é tão maravilhoso, mas que exige que você clame, que você se humilhe, que você se arraste aos seus pés, para que ele possa analisar, para que ele possa julgar se ele te ajuda ou não. Então realmente tudo fica um deboche, não é? É como as palavras aqui do Júlio, tá certíssimo, é um deboche. É um deboche. Tá? Bora aqui para o próximo então. Vamos lá. Ainda falando sobre a oração. Agora o cozinhando comigo, nos escreveu aí dizendo: a oração tem poder sim, mas tem orações que não chegam a Deus. Por N motivos. Nem todos que oram são justos. Por isso, não há resultado. Mas um coração quebrantado move o coração de Deus. Olha, vamos comentar aqui a primeira parte deste comentário.
que ainda está na sequência do comentário anterior, o cidadão está falando aqui que a oração tem poder, sim. Poder de quê? Qual é o poder que a oração tem? Qual é o poder que a oração tem? Tem poder para curar o câncer? Para resolver os problemas da pessoa? Para atender o clamor de uma criança aflita que está em perigo de vida? Hein? Qual é o poder que a oração tem? Pensa bem, meu amigo, você escrever essas coisas, você está sendo desonesto, porque você não tem provas de fato. Não adianta nada você estar com dor de cabeça, orar ao seu Deus e em seguida tomar um Dorflex ou um Anador, qualquer um analgésico. Aí não vale. Não é a oração que vai fazer o efeito, mas sim um remédio, o analgésico. Não adianta nada você pedir em oração para Deus, para o seu Deus, um carro, e você ir lá na concessionária e fazer lá um plano, esse plano for aprovado, ser aprovado, e você retirar o carro em 60 e poucas eternas parcelas. Isso aí não é resposta da sua oração. E nem tampouco o carro é bênção de Deus. Então a oração não tem efeito nenhum. Isso aí é um ato de desonestidade quando você fala isso. E muito menos você dizer que nem todos que oram são justos. E ainda tem isso aí. Ainda tem essa série de critérios, esses protocolos. A pessoa que ora tem que ser justa. O que uma criança pode fazer para ser justa? Por que uma criança não tem a sua oração respondida quando ela está em perigo, ou ela está ali na mira de um pedófilo, de um abusador, e ela pede a Deus? Muitas crianças não pedem, mas muitas crianças pedem sim, porque ela já tem uma noção, devido a ter aprendido com o pai e com a mãe, pela doutrinação infantil, ela sabe que ela deve orar a Deus. E ela ora. Mas e por que essas crianças não têm resposta? Mas por que essas crianças não têm respostas? Ela precisa ser justa? E quais são os critérios para se ser justo o suficiente para se obter a resposta da oração? Quando você for falar as coisas, você tem que descrever, detalhar. O que a pessoa precisa fazer para ser considerada justa, para só então poder orar, a fim de receber a resposta da sua oração? Ele diz aqui, tem oração que não chega a Deus. Olha, no comentário anterior eu falei das qualificações divinas, que Deus é onipresente. Se você está presente, por exemplo, eu estou aqui na minha sala gravando esse vídeo agora. Se um filho meu está bem ali no quarto, bem aqui, pertinho de mim, a menos de 5 metros de distância de mim, se ele me pedir alguma coisa, se ele falar comigo, se ele disser pai, não tem porquê eu não ouvir, eu não entender o que ele quer. Não tem porquê. Então, se Deus está presente, não há porquê orar. E se ele pedir, não tem. E se um filho seu pedir alguma coisa a esse Deus, não tem porquê ter tantos critérios para que ele venha atender aos pedidos desse filho. Não tem cabimento isso. Veja como o crente ele pensa de forma completamente distorcida. Olha o que passa na cabeça de um crente. Aí você vai falar isso, você que está falando, que escreveu isso aqui agora, você vai falar isso para uma pessoa que é uma analfabeta, que não sabe ler Bíblia, que só tem a fé, que só sabe seguir aquilo que falam para ela. Aí você vai falar para ela por que a oração dela não chegou a Deus, porque ela não é justa, porque tem oração que não chega a Deus. Mas sem explicar, assim como você escreveu aqui, você tem que explicar como é que a pessoa faz para se tornar justa. E quais são esses motivos que impedem a oração de não chegar a Deus? Se Deus está presente, né? Como eu citei, o caso do eu aqui e meu filho ali. Se Deus está presente, por que a minha voz não alcança ele? Por quê? Ou ele faz de conta que não está escutando? Ele se faz de moco, de surdo? Ele quer que você implore a ele? Ele é um narcisista? É um narciso?
que quer bajulação, que quer que você fique ele bajulando, fique se humilhando nos pés dele, fique se arrastando nos pés dele. Já pensou uma pessoa pedindo para ser curada a esse Deus? Ela está lá no leito da UTI, no hospital. Deus está lá presente, porque ele é onipresente, não é? E ao mesmo tempo onisciente, ele está lá. Se ele está presente, ele ouve. E essa pessoa está pedindo para ser curada porque o médico acabou de desenganar. Não há nada mais do que a medicina pode fazer para restaurar a sua saúde. E esse Deus não responde? É um deboche, é sacanagem. Isso não tem sentido. Não tem sentido. O crente servir a esse Deus é doentio. É doentio, é infantil você se sujeitar a esse tipo de crença. Aí o camarada diz, mas um coração quebrantado move o coração de Deus. Que coração quebrantado? Que tipo de quebrantamento? O que a pessoa precisa fazer para se quebrantar tanto assim? Isso aí já é um ato de narcisismo desse Deus, de exigir que a pessoa tenha um certo comportamento no seu coração para poder receber a resposta das suas orações. Aí ele diz o seguinte, aí você vê como como a fé do crente ela é incompleta, ela não é sólida. Depois dele falar todas essas besteiras aqui, essas coisas sem sentido, ele diz, mas eu não desfaço da medicina, nem dos medicamentos. Claro, meu amigo, se você se desfazer da medicina e dos medicamentos, você está lascado na hora da doença. Então, para que serve a tua fé? Para que serve o teu Deus? Se o que te salva mesmo, o que resolve o teu problema na hora da doença, é a medicina, são os médicos e os medicamentos. Parou. Não, aí não tem mais como continuar lendo esse comentário, tá bom? Vamos para o seguinte. Olha o que nos diz o Elson Martins. Ele diz o seguinte, conheço muitas histórias de ateus que não acreditavam em nada de sobrenatural, que quando o navio estava passando por uma grande turbulência, orou por livramento. Ai, que piada, né? Isso é uma piada. É uma molecagem um negócio desse. Como que pode um ateu que é raiz, um ateu consciente, um ateu, ele é consciente, ele é racional, como pode ele vir a orar a Deus só porque ele está passando por um momento de turbulência ali, um barco, ou mesmo a queda de um avião, como tem muitos crentes que insistem nessa tese, não é? E aí? A oração resolve? A oração desse ateu resolve? Quando o avião está caindo, se o ateu orar, o avião deixa de cair? As pessoas, os passageiros, a tripulância do avião sobrevive sem nenhum arranhão? Porque se o ateu se comportar desse jeito, se ele orar a qualquer Deus, nesses momentos de perigo, e não obtiver resposta, de que adianta? De que adianta orar ao nada, a um Deus irresponsável? Falamos sobre a oração em dois comentários atrás. Os comentários atrás, estamos de novo falando aqui. De novo, mais uma ideia mirabolante, uma ideia de elefante aqui. Camarada dizer que quando um ateu, que ele conhece muitas histórias de ateus que não acreditavam em sobrenatural, mas que por passar um momento de perigo, acabaram se descobrindo crentes, acabaram deixando de ser ateus e oraram a Deus. Olha, na verdade, se o camarada se diz ser ateu, no momento de perigo, ele passa a orar a algum Deus, esse nunca foi ateu. Nunca foi um ateu de verdade. Isso serve para você que escreveu esse comentário e serve para todos os crentes que pensam assim. Vou dizer uma coisa aqui. Essa história de ateu, deixar de ser ateu por passar um momento de perigo, porque o barco está passando por uma turbulência sobre as águas, porque o avião está caindo, e ele orar a um Deus,
É a mesma coisa, vê se tem sentido isso aí. É a mesma coisa de uma pessoa que era analfabeta, foi alfabetizada, passou por todas as fases do ensino, desde o fundamental até o médio, fez faculdade, fez letras, fez academia, enfim, é formado, é um doutor, é um PhD, é a mesma coisa dessa pessoa que passou por todos esses estágios do conhecimento e agora você dá uma carta para ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele diz que ele voltou a ser analfabeto de novo. Assim, do nada, sem nenhuma razão. Não bateu a cabeça, não teve nenhum tipo de traumatismo craniano, nada. Passa por uma checagem médica, pelo neuro, e atesta que ele está perfeito. Como que ele pode voltar a ser analfabeto? Como? É a mesma razão pela qual um ateu deixa de ser ateu, um ateu consciente, um ateu racional, deixa de ser ateu só porque está passando por um momento de turbulência num barco, num navio, ou mesmo um avião está caindo. Agora, de novo, eu volto a questionar você. De novo, se o ateu orar algum Deus, a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos crentes, se o ateu deixar de ser ateu e orar a Deus, ao Deus dos crentes, o avião vai parar de cair? O barco vai obter a calmaria? O mar vai cessar sua bravura, sua força? Porque se o ateu orar a Deus e nada acontecer, então, puta merda, meu amigo. Não adiantou merda nenhuma, bosta nenhuma. Deus e bosta é a mesma coisa. É a mesma coisa. Entende? Vamos aqui, vamos continuar aqui. Diz que o ateu orou no momento de tribulação, orou por livramento. De hipocrisia para hipocrisia, todos os seres humanos temos. Bom, eu não vou nem continuar, você vai orar, você vai ler esse texto aí e você já sabe. Você já sabe o que a parte mais que a gente destacou foi ali, a primeira, né? Vamos aqui passar para o texto seguinte. Aproveita, deixa o like, não se esqueça, deixa o like. E comente bastante,